E aí, pessoal, espero que todos e todas estejam bem. Vamos começar esse novo módulo em que eu vou trazer as principais temáticas, os principais autores que caem mais nos concursos. Essas temáticas, esses autores mais recorrentes, eu agrupei num módulo e eu vou começar esse trabalho apresentando Josimar da Olho em duas obras. A primeira que eu vou apresentar para vocês, Educação Física e o Conceito de Cultura, e depois eu vou apresentar outra obra, da Cultura do Corpo, de Josimar da Olho. São bem importantes, esse livro cai bastante no concurso e é simples, eu vou explicar para vocês as temáticas principais e a gente vai conseguir abordar isso de uma maneira bem legal. Falou? Bom, o livrinho é esse aí, né? Educação Física, Conceito de Cultura, do Daolio, de 2004. Né? Ele começa na introdução dizendo que o profissional de educação física, na verdade, não atua sobre o corpo ou com o movimento em si, no esporte em si ou na ginástica em si. Ele trata o ser humano nas suas manifestações culturais relacionadas ao corpo, ao movimento, historicamente definida como jogo, esporte, dança, luta. Né? O que irá definir se uma ação corporal é digna do trato pedagógico pela educação física é a própria consideração e análise dessa expressão na dinâmica cultural específica daquele contexto que ela se realiza. Então isso é muito importante porque ele já vai mostrar logo no início que a dimensão cultural e simbólica é extremamente relevante porque é ela que vai dar um status pedagógico ou uma consideração, melhor dizendo, pedagógica a determinada prática corporal. Né? Bom, ele apresenta nesse livrinho dois autores para fundamentar o conceito dele. O primeiro é o Marcel Mauss. Né? Marcel Mauss, se não me engano, ele era sobrinho do Durkheim, né? E o Marcel Mauss traz considerações bastante interessantes. Primeiro que ele vê a questão o fato social global, né? Do ser humano, englobando vários aspectos fisiológico, psicológico, social. Então ele chama de fato social total. E esse fato social total, lá em 1920, ele já dava uma dimensão mais de interação, né, numa questão social. Em 1930, ele traz uma noção de técnica corporal, que é um simbolismo muito interessante. O Marcel Mauss, em técnica corporal, ele vai fazer uma análise que as pessoas assimilam técnicas de acordo com a cultura. Tá? Então, ele estava numa enfermaria, né, impossibilitado num ferimento de guerra, e ele percebia que o andar das enfermeiras era diferente de cada lugar, logicamente o exército aliado, né, em que vários países se uniram, e ele percebia que o caminhar das enfermeiras era diferente dependendo do lugar que ela vinha. Outra coisa que ele percebeu também nas pás, quando cavavam trincheiras, que algumas pás a empunhadura de uma pá, por exemplo, francesa, não era interessante, o inglês não conseguia cavar. Quando as tropas de infantaria chegavam numa cidade conquistada, às vezes não conseguiam coordenar a passada com a marcha, porque os movimentos eram diferentes. Ou seja, o que ele fala de técnicas corporais? Ele vai dizer que, na verdade, as culturas tatuam nos corpos os seus significados. Por isso que ele chama essa questão de técnica corporal, é uma marca cultural, corporal, que cada cultura, cada contexto traz. Esses conceitos são importantes. Né? E vai trazer também Clifford Geertz e vai dizer que cultura é algo eminentemente simbólico, com uma teia de significados. Cultura é pública porque o seu significado é público. Vai chamar Weber para essa conversa. Rompe com uma concepção iluminista, né, o Clifford Geertz que ele traz, evolucionista ou psicológica. Né? A cultura, diz ele, é a própria condição da vida, produto de ações humanas. E condena, isso é muito importante, uma visão estratigráfica de cultura, dividida em camadas, tendo o biológico como núcleo, superposto por estratos psicológico, cultural e social. Ele refuta essa visão estratigráfica e defende a concepção sintética que ele pega do Clifford Geertz, na qual todas as dimensões estão presentes em interação. Né? Então isso é importante, vou trazer um gráficozinho aí depois para ver isso. Então, ele vai tentar analisar nessa obra, né, o livro do Gotani, né, Gotani e outros autores, Educação Física numa esfera desenvolvimentista. Ele vai dizer que nessa obra o ser estratigráfico aparece, o biológico se sobrepõe ao psicológico e ao social. No livro do João Batista Telho, Educação de Corpo Inteiro,
Ele vai dizer que é o ser psicológico, o ser psicologizado que vai pegar essa dimensão estratigráfica. A questão simbólica também é psicologizada e não aparece. Coletivo de autores, metodologia de ensino e educação física, ele vai dizer que é uma visão mais evolucionista e o simbólico não é considerado. Então, tanto Gotani, João Batista Freire, como coletivo de autores, para ele, está numa concepção estratigráfica. O Elano Kunz diz que já aparece um pouco uma questão subjetiva, né? Uma versão simbólica, mas há uma concepção mais filosófica do que antropológica. E há uma visão idealizada de cultura por aquela dimensão de indústria cultural, né? Advinda de falsas consciências. Eu apresentei essa concepção no livro Transformação Didática Pedagógica dos Esportes, do Elano Kunz, no módulo lá que a gente fala de teorias educacionais e educação física com as teorias críticas, né? Então ele vai dizer que o Kunz aparece, ele já não considera o Kunz, na minha análise, numa visão estratigráfica, como Gotani e João Batista Freire coletivo. Ele acha que o Kunz já aparece um certo simbolismo, mas há uma visão de cultura idealizada, cultura boa, cultura ruim. O Walter Bratt, naquele livro Aprendizagem Social, que é uma coletânea de texto, ele diz que aborda a cultura e o simbolismo, mas não consegue compreender bem essa concepção sintética de Clifford Geertz, mas já aparece. E vai dizer que a obra, que segundo o Daólico apresenta uma visão bem aproximada do Clifford Geertz, é Mauro Betti, Educação Física e Sociedade, né? Ele vai dizer que aí tem uma questão da cultura física, cultura corporal de movimento, que o Josimar, o Mauro Betti aborda, a questão principalmente da não exclusão, que a educação física tem que ser não excludente, tem que ser diversificada, e aprofunda no termo de simbolismo. Então, para o Josimar Daoli, nessas obras que ele analisou, apenas a do Mauro Betti se aproxima do Clifford Geertz. O Bratt chega próximo, mas não entende a perspectiva. O Elano Kunz apresenta uma visão idealizada. O coletivo João Batista Freire e o Gotani, segundo o autor, eles estão numa visão estratigráfica que o Josimar Daoli não defende, ele refuta. Então eu fiz uma concepção aqui, mais ou menos, ser motor seria o Gotani, prioritário, né? O ser psicológico está mais ligado ao João Batista Freire, o ser social no coletivo de autores, e o ser cultural aparece mais no Betti, um pouco no Bratt e muito pouco no Kunz. Mas se a gente fosse dividir, os estratigráficos seriam a concepção que ele não aconselha. Coletivo de autores João Batista Freire e Gotani. E a concepção sintética de Clifford Geertz aparecia um pouquinho no Kunz, mais um pouco no Bratt e só no Mauro Betti, Educação Física e Sociedade, que consegue. Prestem muita atenção nisso. Entendam que essa concepção sintética, esse ser cultural, social, psicológico e interação, eu botei maior e menor para dar uma dimensão de espiral, que o ser motor ia subindo, e interagindo com o social, o cultural vai descendo, é um espiral. Eu só não consegui fazer o desenho do espiral. Mas não é que o ser cultural, é porque o ser cultural abarcaria o social, o psicológico, o ser motor, mas todos eles estariam em interação. Essa é uma concepção sintética de Clifford Geertz que ele defende, tá? Bom, ele vai apresentar no final do livro uma concepção de educação física da desordem. Ele vai dizer que essa educação física da desordem, bastante simbólica e bastante cultural, considera o outro na sua intersubjetividade, nas suas interrelações, né? Essa educação física assumiria a teoria científica, mas nunca se constituiria numa imagem idêntica e estanque do real, mas numa construção sem passar da realidade, fragmentária e provisória, né? Essa educação física da desordem aceitaria os limites da ciência, consciente que ela pode ser útil para a compreensão e atuação sobre o ser humano, mas sem ser onipotente, sem achar que pode tudo, sem ter uma visão ideologizada da ciência. Essa educação física da desordem reconheceria que entre uma cientificidade desumana, biologizante, excludente, e um humanismo não científico, de repente muito filosófico, mas pouco pragmático, ela recusaria a educação física da desordem, recusaria ambos. Tanto uma cientificidade desumana como um humanismo não científico. Reafirmando que a intersubjetividade das relações é que é o importante nessa dimensão cultural e simbólica. Embora devesse sempre ser crítica, essa educação física da desordem não assumiria uma postura rígida em relação à sociedade. Por exemplo, dizendo qual o sistema político que deveria a sociedade aderir, né? Essa concepção
da educação física da desordem deixaria a liberdade de cada grupo, em cada contexto, definir o sistema político que acharia melhor para ser governado. Enfim, essa educação física da desordem não se preocuparia em controlar ou domesticar objetivamente elementos como indivíduo, tempo, espaço, a história, o corpo, entre outros. Pretenderia atuar sobre o ser humano no que concerne às suas manifestações corporais, eminentemente culturais, respeitando a sua dinâmica e o seu simbolismo. Aquela concepção do Clifford Geertz, que a cultura é uma teia de significados. E nas considerações finais, o profissional de educação física, dentro dessa concepção de uma educação física da desordem, teria uma atuação pedagógica que precisaria entender que deveria ler, aceitar e compreender significados originais do grupo-alvo do seu trabalho, a fim de conseguir empreender uma ação pedagógica intencional, considerando também, ao longo da tradição da cultura corporal de movimento, os seus vários aspectos, o seu simbolismo, as suas teias de significado. Parece ser essa relação caracterização pedagógica da educação física. Retoma quase a introdução que a gente apresentou. Essa questão da cultura como uma teia de significados, negando uma cultura hierarquizada, negando uma visão estratigráfica, uma cultura ser boa, ser má, uma cultura ser erudita ou popular, uma cultura ser alta ou baixa, várias definições culturais, essa concepção antropológica mais atualizada vai dizer que essa cultura é essa mistura de significado simbólico. Eu sempre dou um exemplo para essa questão do simbolismo e a importância desse simbolismo, que cada grupo dá essa dimensão, e isso é inerente do ser humano. A camisa do seu clube, se você é um torcedor fanático, é um manto sagrado. Para a torcida adversária, ela pode ser um pano de chão. Então percebe que o valor simbólico de cada objeto vai variar muito em relação às interações e os valores que circulam, as tradições e vários aspectos nessa teia de significados que é a dimensão cultural e simbólica. Tá? Importante, hein? Esse livrinho do Josimar Daolio, se não me engano, ele foi uma tese de livre-docência do Josimar Daolio, ele cai muito em concurso, é entender os autores que ele começa a dialogar, Marcel Mauss, a questão das técnicas corporais, a ideia do fato social global, né? E o Clifford Geertz, que é o mais importante, e a concepção do Clifford Geertz é negar uma concepção estratigráfica de cultura, hierarquizada, em camadas, e aceitar essa concepção sintética, que o ser motor, o ser psicológico, o ser cultural, o ser social estão em profundas interações. E lembrando que os autores que, para ele, se aproximam mais dessa concepção sintética o Walter Brath, o Heleno Kuhn menos, o Walter Brath um pouco, e é o Mauro Bettio que consegue se aproximar mais dessa visão sintética cultural. É um livro que cai muito nessa dimensão antropológica da educação física, não é complicado, ele é simples, mas deve ser entendido e compreendido com vocês para facilitar o acerto das questões. Gente, grande abraço, muito bom apresentar para vocês. Convido para vocês para a segunda aula, Josimar Daolio, da cultura do corpo. Tá? É a próxima. Grande abraço, fiquem bem, fiquem com saúde.